Deixa eu te falar rapidamente aqui. Tem spoiler, bastante spoiler, porque eu vou falar sobre o livro sem medo nenhum, abertamente. E eu vou falar sobre a regra dos 3/3. Olha só que coisa interessante. E antes disso, eu vou tomar um café, porque eu descobri que eu sou millennial e millennial toma café sem açúcar. Na minha nova xícara ganhada da minha grande amiga Iracema, de conservatória. Então vamos lá. Esse livro foi a Empíricos que me deu, faz bastante tempo já, eu gostei bastante de ler ele, tá? É de um autor chamado James Rickards. Ele é um advogado nos Estados Unidos. E aí, ele vai começar a falar aqui, deixa eu até... Ele vai falar sobre várias questões de investimentos, mesmo sendo advogado, né? Porque nosso trabalho de advogado, desculpe mais uma vez, é diminuir riscos dos nossos clientes, é ajudá-los a tomar boas decisões, como eu já disse antes, né? E aí, quando você olha para esse livro dele, ele começa aqui falando, por exemplo, tem os americanos eles têm, né, uma coisa muito cinematográfica, muito heróica quando eles vão fazer os filmes e escrever os livros deles. Então, o livro ele é cheio de storytelling. E aí, ele começa falando, por exemplo, aqui sobre congelamentos de ativos, congelamento de dinheiro. Ele vem fazendo um alerta sobre a possibilidade de que os bancos, o governo, né, o Estado, ele consiga bloquear não só dinheiro das pessoas dentro dos bancos, porque se você vai a um banco hoje, por exemplo, e você tem 100 mil reais lá, você não consegue sacar esse dinheiro com tranquilidade. Você tem limites ali, né? Todo mês você pode depositar 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil reais. Mas por dia, se você vai até o banco e saca ali uma quantia de 3, 4, 5 mil reais, talvez você já comece a encontrar limitações. Se você vai comprar um bem maior, um imóvel, um carro, por exemplo, você precisa muitas vezes pedir uma autorização para o banco, avisá-lo sobre isso, porque o dinheiro, que se todos os correntistas fossem até o banco e sacassem o seu dinheiro de uma vez só, o banco quebraria, porque ele não tem o dinheiro suficiente para pagar todo mundo. O banco, ele na verdade, por mais que você veja ali as pessoas depositando e tirando dinheiro o tempo todo, os bancos eles funcionam de uma forma muito contábil. O seu dinheiro, ele dentro dos bancos, eles são números, né? As suas notas dentro do banco, eles são números. Você já pensou, por exemplo, que se você deposita 5 mil reais, uma pessoa do seu lado pode estar sacando 5 mil reais? Então, essa movimentação toda, ela é contábil. São planilhas e mais planilhas. É por isso que você tem, por exemplo, um extrato dentro do seu internet banking. Quando você vai até o banco, você tem extratos do que está acontecendo lá. O banco ele utiliza todos esses extratos para fazer seus controles contábeis. E aí, ele vem fazer um alerta de que os estados eles estavam, no caso aqui, no livro ele vai trazendo isso com storytelling, de que os estados eles estariam com um poder tamanho de que eles conseguiriam ir até os bancos e até as gestoras de ativos e dizer aos gestores de ativos o que eles deveriam fazer ou não. A gente não está falando nem mais simplesmente de dinheiro, de correntistas, de dinheiro no banco. Nós estamos falando aqui, o que ele vem alertar é sobre a possibilidade de que os estados congelem até mesmo a compra e venda de ativos, a depender ali do que o estado quiser, né, do que a força estatal quiser. Ele vai trazer as situações sobre crises financeiras, a crise de 2008, a crise... vai trazer uma série de crises.
e dizer como o nosso dinheiro ele é frágil, como o Estado ele consegue, como ele tenta, na verdade, reequilibrar as coisas, porque as crises financeiras elas vêm, as crises financeiras elas são cíclicas. E ao final do livro, ele vem falando sobre, já vou pular direto para o final, ele fala muitas coisas sobre, fala sobre diversificação, como se proteger disso tudo. Durante o livro, ele alerta muito sobre a necessidade de, se você quiser proteger o seu patrimônio, de que você invista em ouro, porque o ouro, por mais que haja inflação, que o dinheiro suba e desça o seu preço, como nós estamos vivendo hoje com o aumento da taxa Selic, por exemplo, né, vendo a inflação estava galopante, de repente nós vemos a taxa Selic, o Banco Central tendo que aumentar a taxa Selic para conseguir equilibrar tudo isso. O que ele está dizendo aqui, de uma forma quase mística, é que o ouro ele seria uma forma de se proteger muito de crises financeiras, de inflação, de todos os efeitos destrutivos de crises financeiras. Ele bate muito nessa tecla, não tem como passar pelo livro inteiro aqui, mas uma coisa muito interessante do final do livro, ele vem trazer aqui a regra dos 3/3. E o que são 3/3? Ele conta que estava ali no Palácio Colonna, que é um palácio, né, na Itália, e ele diz o seguinte, que estava em um jantar e se encontra com uma mulher muito misteriosa e vendo toda a pompa do lugar, ele questiona aquela mulher o seguinte: como é que uma família, vou até ler para você, está no final da página, hein? No final do livro, perdão. Como é que uma família mantém sua riqueza por tanto tempo? Porque no caso ali ele está falando que esse palácio ele tem séculos. Como que uma família consegue manter um patrimônio por séculos? E aí, de uma forma quase mística, ela responde assim: é possível sim. Ele fala assim, vou ler do jeito que está escrito aqui, certinho. Como é que uma família mantém sua riqueza por tanto tempo? Ela desafia as probabilidades. Deve haver um segredo. Ela sorriu e disse: claro, é fácil. 1/3, 1/3 e 1/3. Ela parou, sabendo que eu precisava de mais, e continuou: você mantém 1/3 em terra, 1/3 em arte e 1/3 em ouro. Naturalmente, você deve ter um negócio de família também e você precisa de algum dinheiro para as necessidades. Mas terra, arte e ouro são as coisas que duram. E aí, você veja só que coisa interessante. Essas 3 coisas, ele vai discorrer sobre o porquê desses 3 ativos. O ouro, ele falou durante o livro inteiro sobre a possibilidade de quem possui ouro na sua carteira superar crises, passar por crises, e aí ele vai indicar ali que você tenha 10% do seu patrimônio em ouro para que haja essa proteção. Mas ele vem falando sobre a arte. Olha só, ele fala: você pode levá-los com você quando chegar a hora de fugir da adversidade. Curiosamente, a arte é mais valiosa do que o ouro em peso. Em alguma crise futura, quando o ouro tiver atingido $10.000 por onça no caso é o peso nos Estados Unidos, né? A medida de peso, um Picasso especialmente valioso deverá valer $500.000 por onça. Essa não é a maneira mais estética de ver um Picasso, mas é a maneira de movimentar a riqueza maciça pela fronteira com o mínimo risco de ser descoberto. Então, o que ele está dizendo? Que em um palácio, quando havia guerras, havia confrontos, a primeira coisa que se fazia era pegar ali, se fosse necessário fugir de um palácio, fugir da sua casa, você poderia pegar ali uma bolsa, colocar todo o máximo de ouro possível ali, mesmo sendo pesado, pegar as obras de arte, que é só enrolar elas, né, como um tecido ali, enrolá-las, dobrá-las, colocar dentro da bolsa e fugir.
Então essa é a ideia de que, havendo uma adversidade, por mais que houvesse conflitos armados, né, houvesse guerras, que o exército inimigo pudesse entrar na sua região, entrar na sua casa e roubar as coisas que você tinha, você poderia pegar esses bens de alto valor, colocar numa bolsa e fugir. E isso te asseguraria ter esse patrimônio apesar da adversidade. E aí ele vem falando ainda sobre a terra, né? Ele vai falar, o aspecto da terra foi mais difícil de entender no início, mas a história está cheia de conquistas, saques e mudanças políticas. A terra pode ser perdida. No entanto, um bom título para a terra, uma vez estabelecido, é durável. Há milhares de refugiados cubanos na vizinhança de Miami que vão te mostrar títulos de propriedades nos antigos bairros ricos de Havana, que levaram com eles quando escaparam da tomada de poder comunista em 1959. Essas casas foram ocupadas pelos funcionários do partido durante os anos 50 e durante os últimos 57 anos. Algumas foram destruídas. No entanto, os refugiados ainda possuem os títulos e eles ou os seus descendentes vão voltar um dia. Quando os Estados Unidos e Cuba normalizarem as relações, esses títulos não serão ignorados. Eu tenho um grande amigo advogado chamado Bruno Laércio de Mello, e ele abriu meus olhos para uma coisa, onde aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma hiperproteção a imóveis. Não é à toa que nós no Brasil temos tanto apego a imóveis. Se você buscar a legislação, você vai ver que o Código Civil traz proteção aos imóveis, você vai ver lei do inquilinato, você vai ver leis, uma série de estruturas, né, legislativas para proteção do registro de imóveis. Você vê que você tem uma proteção, por exemplo, para um imóvel que você não tem para um automóvel. Uma casa, você só tem o registro de você só tem a propriedade de um apartamento, de um imóvel, de um lote, de um prédio, se você tiver a escritura pública e o registro dela. E tudo isso traz uma segurança jurídica muito grande para os imóveis. Se você tem uma segurança grande, você tem mais capacidade de investir naquilo ali, né? Você tem mais segurança de investir naquilo e a chance de você colocar o dinheiro naquilo é muito alta. Você não vai ver, né, a possibilidade de perda financeira em um automóvel ou em um outro bem do mesmo jeito. E você vai ver uma possibilidade, muito maior de perda de valor, de roubo em um automóvel do que em um imóvel, que é seguro, está preso à terra, você tem um título que ele vai se perpetuar no tempo. Cartórios e mais cartórios de registros de imóveis vão ter os registros das suas escrituras durante o próximo século. Então a ideia que ele traz ali no livro é de que para se manter o patrimônio apesar das adversidades, apesar de uma eventual crise, você poderia se proteger transmitindo, né, o seu patrimônio para as futuras gerações com basicamente a manutenção ali de 3 ativos principais, que seriam ouro, arte e terras. Terras, como eu estou dizendo aqui, no Brasil a gente já faz muito bem, né? O ouro, atualmente, você consegue investir nele através do próprio home broker, né? Através da bolsa de valores você consegue comprar ativos financeiros, comprar ouro. Hoje nós temos até no meio dos criptoativos moedas stablecoins, que são moedas vinculadas a ouro. Existe toda uma discussão ali se realmente o criptoativo estaria vinculado à quantidade real de ouro em um determinado banco, mas o que importa é que existe esse criptoativo, teoricamente existe esse lastro de que você poderia comprar um criptoativo vinculado ao ouro e você estaria então protegido ali nesse ativo. E a arte, você não precisa comprar um Pablo Picasso, mas existem outras formas de você comprar arte de valores menores, ativos, arte no valor de 5, 10, 15, 20 mil reais, por exemplo, caso esse seja o seu interesse.
E, inclusive, nos criptoativos, hoje nós temos também a possibilidade de comprar aqueles NFTs, que também existe toda uma discussão ali se eles teriam um lastro, se teria, na verdade não lastro, mas se teria proteção, se existiria realmente proteção ao longo do tempo para se manter ativos como esses na sua carteira. E além disso, se no caso o NFT, ele é um token não fungível. A palavra fungível, ela vem de troca, ou seja, ela vem da ideia de que não existem outros iguais. Então, uma coisa infungível é uma coisa única. E uma coisa fungível é uma coisa que pode ser trocada por outra. Então, se você tem 2 xícaras dessa, você pode trocar uma por outra, elas são fungíveis. Essa é a ideia da fungibilidade. Então, um token não fungível significaria, então, ali um registro, por exemplo, tecnológico de que aquela determinada imagem, aquele determinado criptoativo, ele é único e ele está vinculado a uma pessoa X. Esses tokens não fungíveis são, por exemplo, imagens de arte ali criadas por artistas gráficos e, com o tempo, por N motivos, teriam, então, um valor econômico muito alto. Então, teoricamente, se nós seguimos essa regra dos 3/3, você veria a possibilidade de ter ouro em criptoativos, arte em criptoativos, e então realizar a aquisição de um imóvel para que você estivesse dentro dessa proteção da regra dos 3/3. Então, mais uma vez, ouro, arte e terras. Teoricamente seria isso. Mas o dinheiro para isso não vem de qualquer lugar. Então, nós vemos lá no texto que eu li, na fala daquela mulher para o Jim Rickards, ele vai falar que as pessoas normalmente elas têm um negócio próprio. Então, é interessante pensar que um negócio, ele não necessariamente é um ativo financeiro, não é um investimento no sentido de que você compra uma ação ou você compra uma ação de uma empresa. Não é esse mesmo sentido quando você diz de um negócio. O negócio é de onde vem o dinheiro. O ativo financeiro é onde você coloca o seu dinheiro para que ele possa render de alguma forma durante o tempo. Mas o negócio em si, a atividade, se você tem uma pizzaria, se você tem uma loja de roupas, se você tem uma indústria, alguma coisa nesse sentido, é daí que vai vir. Se você tem um trabalho também, como CLT, como servidor público, não importa, esses trabalhos é que vão gerar a renda suficiente para que você possa investir nos ativos, sejam lá quais forem. Além dessa regra dos 3/3, obviamente, dentro do próprio livro, o Jim Rickards ele traz uma possibilidade ali, né, uma hipótese de diversificação de investimentos, e ele fala sobre ações, fala sobre uma série de outros ativos, mas a regra dos 3/3 aí seria, então, para manutenção de riqueza ao longo do tempo. Tá? Basicamente é isso, essa é a regra dos 3/3, fica aí a dica. Esse foi o Quem Sabe às 8 de hoje, espero ter te ajudado. Um abraço, forte abraço.